chave está ao alcance aí? Tá na porta, meu bem. Começando mais uma aula do Guia dos Perplexos. Hoje a gente vai para o capítulo 15. Na última aula a gente falou sobre um assunto bem interessante, que é a palavra Adão. Então, só dando um pequeno resumo, que é bem interessante da gente compreender. Adão, o Rambam Maimonides, ele dá algumas interpretações, e a interpretação principal que ele dá é que Adão significa não o animal homem, o animal da espécie, mas Adão é aquele homem que se eleva para o Criador, é aquele homem que ele é dotado de um desejo, uma compreensão superior simplesmente a vida natural. Dos animais, que é sobreviver, se reproduzir, se manter, vivo. O homem, ele se torna homem, Adão, realmente quando ele adquire uma consciência, quando ele se pergunta sobre além de si, quando ele se pergunta de onde ele veio, para onde ele vai, qual o sentido da vida. Esse questionamento faz o homem ser uma criatura única. Então o homem tem essa capacidade de ser homem e não simplesmente uma simples besta, um simples animal. Então isso é o que faz o animal homem ser Adão, ser homem. Então existe a interpretação dentro da Kabbalah que Adão, que a gente conhece do Gênesis, de Adão e Eva, ele foi a primeira criatura da espécie a ter uma consciência, a se perguntar sobre Deus, a se perguntar sobre além de si. Mas, muito provavelmente, a espécie já existia muito antes de Adão, porque se conta que Adão tem aproximadamente 6.000 anos, porque a gente está no calendário hebraico, quase chegando no ano 6.000. Então, se conta na tradição hebraica esses 6.000 anos de Tikkun. E dentro da Kabbalah, esses 6.000 anos é o período de Tikkun da humanidade. Desde que o primeiro homem adquiriu a consciência do Criador, se tem dentro desse escopo um período de Tikkun para se chegar à Era de Mashiach. É por isso que os sábios dizem que são 6.000 anos de conserto. E dentro desses 6.000 anos, a humanidade evolui, a humanidade se desenvolve, e o objetivo, o final disso é que a humanidade tenha consciência completa do Criador, que a humanidade atinja uma similaridade de forma com o Criador e com isso transforme o mundo numa habitação para a Terra. Porque só se pode transformar o mundo numa casa para Hashem se a humanidade tiver a consciência, tiver a similaridade de forma com o Criador. Então, cada um de nós temos esse papel. Nós, como parte da humanidade, somos fragmentos da alma de Adão. A alma coletiva de Adão significa justamente isso, esse trabalho coletivo para a retificação do mundo, para a revelação do Criador no mundo. Como o Criador está oculto nesse mundo de Olam Hazé, nós, como pequenos fragmentos dessa grande alma, temos essa missão de trazer uma reconstrução da estrutura de consciência, a estrutura de similaridade de forma com o Criador. Isso é fazer o mundo ser uma habitação, ser uma casa para o Criador. Porque quando nós atingimos a similaridade de forma com o Criador, nós vivemos de uma forma diferente. A pessoa ela vive tendo consciência, tendo em mente de que não existe nada além dele. Só se consegue chegar a esse tipo de consciência que não existe nada além dele, realmente, de fato, de verdade, quando se tem a similaridade de forma com o Criador. Caso contrário, é só uma teoria, uma ideia, é só simplesmente palavras. Que é fácil dizer que é tudo Criador e
na verdade, no fundo, não ter a consciência realmente do que é tudo o Criador, o que é não existe nada além dele. Então, só se pode realmente experimentar algo se a gente tiver realmente uma consciência verdadeira sobre isso. Do contrário, é só palavras, somente palavras, somente teorias. Então, por isso que a prática é tão importante. Muito mais do que um simples falatório, com exposições de crenças, ou simplesmente você acreditar em algo porque te contaram que é assim, te ensinaram, a sua sociedade, família, Estado, seja o que for, te ensinaram que é assim, você só segue realmente por mero senso comum, porque é assim, porque me ensinaram assim. Essa sabedoria prática de Kabbalah é diferente. Não é porque te ensinaram que é assim, não é simplesmente te falaram que é assim, te imporam que é desse jeito e você vai aceitar. A verdadeira busca pela sabedoria é a experiência. A sabedoria, tem uma frase que diz que a sabedoria não pode ser transmitida. A sabedoria, ela é experimentada. Então, o que se transmite são conhecimentos. Agora, com esse leque, esse bolo de conhecimentos, você experimenta a sabedoria na vida, na prática. Então, a construção da sabedoria, ela deve estar ligada à vida prática, porque não existe. Acabou não. Acho que foi ali o botão para essa questão. Parou assim. Eu sabia que esse botão funcionava. Eu não sabia nem que tinha botão. Foi o botão. Então, continuando, a sabedoria é uma coisa que ela é construída, ela é uma estrutura. Conhecimento, a gente recebe conhecimento, a gente recebe a tradição, recebe conhecimento o tempo todo. Mas agora, o que a gente vai fazer com esse conhecimento? A forma que você vai construir a sua estrutura, a sua visão de mundo, essa é a sabedoria. Só se atinge a sabedoria através da prática. Então esse é o objetivo de ser Adão, de chegar a Adão Harishon, a grande alma. A grande alma não é um conceito puramente abstrato. Porque se a gente tomar todos esses conceitos que a gente aprende aqui como uma matéria abstrata que a gente tem que acumular como conhecimento, como se fosse quando a gente estuda qualquer matéria na escola, na verdade não traz muitos frutos como deveria ser. Não é uma matéria que é decorativa. Não adianta uma pessoa ser uma enciclopédia humana, ter tudo gravado na cabeça. Isso é só informação. Então, muitas coisas de hoje da nossa vida, principalmente nesse mundo moderno, a gente toma como informação. A gente está o tempo todo sendo bombardeado com informação. Hoje todo mundo tem acesso à informação. Você pode pegar o seu celular, botar no Google qualquer assunto, qualquer passagem do Talmud, qualquer texto que você for buscar, qualquer citação. A gente tem acesso a todo tipo de informação hoje, e informação de forma rápida. Mas isso quer dizer que a humanidade melhora sendo bombardeada de informação? Não significa que se a gente tem mais informação, a gente se torna pessoas melhores. Porque a informação da sua forma crua, ela não vai construir uma sabedoria. Então, por isso que existe essa diferença. No mundo de hoje, principalmente, a gente deve ter esse cuidado. A gente está exposto a todo tipo de informação e acha que, armazenando essas informações, a gente está adquirindo sabedoria. E são coisas diferentes. Através da informação, a gente tem acesso às fontes. É uma coisa útil. A gente tendo acesso às fontes, a gente pode estudar por nós mesmos. A gente pode abrir lá o texto, ler, adquirir conhecimento
lendo, tendo aquela experiência, e com isso construir a sabedoria em nós. A sabedoria é pegar essa informação, pegar o conhecimento e aplicar no modo que a gente vive, no modo que a gente trata os outros, no modo que a gente constrói o nosso dia a dia. Isso é sabedoria. Então tem essa grande diferença. Somente através desse trabalho na sabedoria é que a alma de Adão ela se completa. Esses fragmentos eles se unem e o mundo caminha nesses 6.000 anos. Existem opiniões que não são literalmente 6.000 anos de 6.000 anos como a gente conta, fazer contagem dos anos, mas 6.000 níveis. A cada evolução humana, a cada período que nós experimentamos na nossa história humana, que é uma história cheia de guerras, contendas, revoluções, a cada passo que a gente dá são níveis espirituais que a humanidade corrige e chega mais próximo do Criador. E quando ela está aparentemente num caminho ruim, num caminho errado, nós achamos que a humanidade se afasta do Criador. Se afasta, o Criador já está de uma forma oculta no mundo. Então, quando a humanidade comete esses pecados, que são chamados de pecados, ela regride. Mas, na verdade, uma visão mais macro da coisa, o caminho da evolução, ela não dá ré, ela não volta. Cada parte que parece ser algo que é prejudicial ainda, é um passo que nos aproxima mais ainda do Tikkun Olam, que é o Tikkun final, o Tikkun do mundo inteiro. Então tem essas divisões dentro da Kabbalah, que dentro desse período de Tikkun nós estamos trabalhando cada alma, cada dia, no dia a dia, a gente está participando dessa grande alma de Adão e revelando o Criador do mundo, até chegar um dia que chamam de Era Messiânica, na tradição judaica, que é chamado pelos sábios de Era Messiânica, que na verdade é o resultado disso, é o resultado do trabalho humano. Ou seja, não é uma espera por um Salvador, não é esperar um herói como tipo um grande Superman ou um Batman aparecer e salvar o mundo. Na verdade, nós mesmos tomar essa atitude, não é esperar. A aula passada a gente até comentou as 13 citações do Maimônides, que na última ele fala que apesar do Mashiach demorar, nós esperamos ele todos os dias. E o sentido que ele explica isso é que essa espera todos os dias por Mashiach não é simplesmente aquela espera que você senta e espera algo, mas é a espera que você constrói a vinda de Mashiach todos os dias. Então é nessa intenção, é não ficar aguardando um herói que nos salve, que mude. Cruzar os braços e aguardar a chegada do grande herói. Isso faz parte das religiões, é o culto aos ídolos, aos ícones, que são as grandes pessoas que salvam a humanidade. Mas na verdade é um trabalho conjunto, é um trabalho de toda a humanidade, é toda uma estrutura que a gente não percebe que ela é interligada. Que toda a estrutura do mundo é interligada. A gente, com o nosso modo de ver o mundo, que é o modo do ego, nós vemos que o mundo gira ao nosso redor. Então nós temos uma percepção somente nossa, do nosso eu. E a gente não consegue perceber que tudo está dentro de uma estrutura, tudo está interligado. As coisas da natureza se conversam. Se uma coisa da natureza se desestabiliza, ela afeta toda a estrutura, todo o sistema. Então, nós estamos intrinsecamente ligados um ao outro. Então, nossas atitudes, elas podem sim influenciar o mundo. A gente acha que a gente não tem influência, poder nenhum na estrutura do mundo, mas a gente tem sim. O ser humano,
ele tem a capacidade de mudar o mundo. O ser humano, a gente vê isso na história, ele muda o mundo, tanto para pior quanto para melhor. O ser humano consegue destruir a natureza, ele consegue exterminar várias espécies de animais, assim como ele consegue produzir ciência que salve os animais, produzir ciência que salve os doentes, achar cura para várias doenças. Enfim, o ser humano tem uma capacidade. O ser humano ele pode tanto tirar a vida de outra pessoa, cometer extermínios, aniquilar povos, como ele pode salvar povos inteiros. Ele pode mudar a situação de, vamos dizer, pessoas ou grupos de pessoas que estão numa situação precária. Só que são muitos desafios que nós temos pela frente. Claro, a gente vê como o mundo funciona. Parece que para alguns terem sucesso, a grande maioria tem que ficar numa situação precária. Como funciona o capitalismo, funciona exatamente dessa forma. Mas a gente não tem que simplesmente justificar as coisas. A gente falou na aula passada que o ser humano tem a mania de querer justificar as coisas porque elas são como são. Mas na verdade não. As coisas não são como são. As coisas, elas são influenciadas, elas podem ser mudadas. Então isso é ser Adão. Isso é ser homem. O homem, nesse sentido aqui do que o Rambam explica, homem é um estado de consciência. Quando o Homo sapiens, que é um animal, toma consciência de que existe algo além dele e se pergunta do porquê do mundo, do porquê das coisas. Então esse é o homem, esse é Adão. E realmente agora, iniciando a nossa aula de hoje, que é o capítulo 5, capítulo 15, sobre os verbos nitsav e atsav, ser estável, constante. E o Rambam explica um pouquinho da visão da escada, que está quando se fala sobre a corda. O significado de nitsav e yatsav, apesar de suas raízes serem diferentes, é o mesmo em todas as suas formas de conjugações. Este termo é um homônimo empregado no sentido de ficar de pé ou apresentar-se, como em "E sua irmã se apresentou de longe", Êxodo 2, 4. "Posicionaram-se os reis da terra", Salmos 2, 2. "Saíram posicionando-se", Números 16, 27. É empregado no sentido de estabilidade e permanência, como em "A tua palavra é estabelecida nos céus", ou seja, a palavra do Eterno é permanente. Porque tudo que está relacionado aos céus, dentro da tradição, simboliza algo permanente, algo muito elevado. Que as coisas da terra mudam, os ciclos mudam na terra, mas o céu permanece o mesmo. Então tudo que é relacionado ao céu nessa ideia bíblica está relacionado a algo que permanece, que perdura todas as gerações. Continuando, ou seja, constante e permanente. Tudo que foi dito deste termo a respeito do Criador é nesse sentido, como em "Eis que o Eterno estava acima dela", Gênesis 28, 13. Esse no sentido de estar acima, no sentido que o Criador ele é permanente, ele é imutável, por isso ele está acima das coisas que mudam, está acima da instância. Sobre constante perpétuo, sobre a escada cuja primeira extremidade está nos céus e a última sobre a terra, que é a escada de Jacó, e nela escalará e subirá todo aquele que subir, até que necessariamente perceba quem está sobre ela, pois ele
é constante e perpétuo no topo da escada. É óbvio que o termo sobe, empregado aqui, está no sentido alegórico. Os mensageiros de Deus, que são os malachim, que às vezes são traduzidos como anjos, que anjo tem essa ideia de que levam a mensagem para algo, é um meio de transporte, é algo que pega a mensagem do Criador e transfere para o profeta, por exemplo, manda um recado. Esse meio, esse movimento, muitas vezes é chamado de malachim, de anjo. Os mensageiros, malachim de Deus, são os profetas que subiam e desciam a escada, como foi dito claramente, e enviou um mensageiro. Números 20, 16. Então a gente já viu no capítulo passado que esse termo de mensageiro, ele pode ser algo literal, como alguém que envia uma mensagem, pode ser uma força que pega, faz uma ponte entre o Criador e a criatura. Ele pode ser o próprio profeta, porque o profeta faz a função de mensageiro, quando ele revela a sua profecia para o povo, para a humanidade. Então ele atua como um anjo. Então muitas vezes na Torá ou no Taná, quando se fala de um anjo, que apareceu um anjo tal, pode ser um profeta literal, pode ser um homem que carrega uma mensagem profética. Segundo o Rambam, pode ser que toda a cena descrita seja uma visão ou um sonho profético, então aquilo não aconteceu realmente na realidade. O profeta só está descrevendo um episódio inteiro de alegorias que ele viu na visão do sonho dele. E quando nós lemos superficialmente o texto, nós achamos que muitas coisas são literais, como algumas coisas que aconteceu com o profeta Jeremias, por exemplo. Segundo o Rambam, quando o profeta ele passa por uma humilhação, por exemplo, o profeta ele ficou deitado 200 e poucos dias ou 300 e poucos dias dentro do lado só do seu corpo e teve que cozinhar os alimentos e excrementos de animais. Nesse caso foi o profeta Isaías. Não foi Isaías? Acho que não foi Isaías não. Que teve uma visão do muro, que ele teve que atravessar um muro, que ele viu um buraco. Se eu não me engano, Ezequiel? É Neemias. No Ezequiel? eu acho que, se eu não me engano, é Ezequiel. Que ele teve que atravessar por um muro do templo e entrou numa câmara que tinha vários ídolos escritos. Ezequiel. E ele vê imagens de ídolos dentro dessa câmara e vê os sábios de Israel também comentando idolatrias. Então todas essas cenas são alegorias que o profeta transmite. Então o profeta escreve capítulos inteiros que são episódios, como se fossem literais, mas cada símbolo ali transmite uma ideia. Então o Rambam tem essa interpretação de que muitas coisas no Taná eles não aconteceram literalmente, mas aconteceram dentro de visão profética. Mas voltando aqui ao texto, e o mensageiro do Eterno veio a Gilgal e a Borim, como está em Juízes 2. É muito adequado a expressão sobem e descem. Ou seja, o verbo subir antes do descer. Pois, depois de subir e chegar a um certo degrau da escada, o profeta deverá descer com a ordem recebida para guiar as pessoas da terra e instruí-las. Isso é denominado descida, conforme explicamos. Retornando ao nosso objetivo, Nitzav Alav, nesta passagem, significa estável, perpétuo, permanente, e não estar erguido de corpo. Com este significado foi dito: e tu te porás de pé sobre a rocha. Êxodo 33, 21. Deve ter ficado claro a ti que Nitzav e Amad
possuem o mesmo significado neste contexto, como em e eis que permaneço diante de ti, ó medo, diante de ti, lá sobre a rocha em Horeb. Então ele termina esse capítulo aqui falando sobre essa ideia da escada, como uma transição do profeta. Os que transitam na escada são chamados de malachim, são chamados de mensageiros, e ele realmente é o próprio profeta, que está sendo empregado esse termo. Como quando ele tem uma visão profética, é como ele subisse ao Criador, é como se ele se elevasse, então ele sobe os degraus da escada, pega essa informação profética, que muitas vezes aparece até para ele numa linguagem muito difícil de ser interpretado. Não é à toa que dentro de mensagens proféticas tem casos que dentro do próprio sonho profético existe uma explicação, alguém explicando a imagem, o simbolismo que ele teve antes de acordar. Ou seja, ele tem o sonho, ele vê toda uma visão, toda uma situação, só que o profeta ainda não entende o que realmente ele recebeu dentro da profecia. E existe dentro da profecia uma pessoa que também é um anjo, que também é chamado de anjo, porque ele transmite a ideia do simbolismo da profecia antes do profeta despertar. Então o profeta recebe no alto da escada, ou seja, num grau de elevação. Às vezes a visão ela é tão sublime que ele não consegue perceber tudo. Então dentro da própria visão existe outro malar, que é uma força, um anjo, que transmite a mensagem dessa visão que ele teve, e depois ele desperta, com já a imagem e o significado da imagem. E quando ele desperta e traz a mensagem para o seu povo, da sua tribo, ele é como se descesse a escada e trazesse essa coisa tão sublime, essa mensagem dos céus, e trouxesse às pessoas que precisam daquela mensagem, as pessoas do seu povo. Então o profeta ele sobe a escada, e quem está no topo da escada, que o Rambam fala aqui, é o Eterno, que está acima de todas as coisas, de todos os degraus, porque não existe degrau para o Eterno. Então ele está acima da escada. No topo da escada está o ápice da revelação divina, está o ápice da similaridade de forma. E conforme o profeta está nesse grau elevado, ele tem que descer, ele tem que despertar para o mundo real, o mundo de Olam Hazé, e voltar com uma mensagem que seja compreensível para aquele povo. Porque se ele simplesmente falar ou transmitir na mesma linguagem que ele recebeu aquilo de cara, vai ser, como posso dizer, essa mensagem ela vai estar ainda num grau de enigma. Ela vai ser compreendida. Ela vai ser No compreendida. caso, ele transmite de uma forma mais simples, né? Para que o povo, né? o homem, né? O ser humano possa entender, né? Na sua natureza, né? Basicamente isso. E existem casos também que o profeta ele chega a transmitir a sabedoria para o povo em forma de enigmas ainda. Então a gente vê diversos episódios em que o profeta transmitiu os enigmas para o povo. Ele transmitiu os enigmas para o povo e transmitiu a explicação. E a explicação dessa alegoria, ela se passava por tradição. Só que pode ter interpretações que passavam por tradição que se perderam. Então foram reinterpretadas. Enfim, a tradição ela vai fluindo, ela vai continuando. Então é isso que no finalzinho aqui do capítulo ele tem por escada. Aqueles que sobem e descem da escada de Jacó.
que no topo da escada está os céus, que tudo que é relacionado aos céus é imutável, é permanente, que é essa ideia que os céus trazem. E descendo a escada, você desce essa mensagem para trazer aos seres humanos, a trazer a mensagem divina. Então, aqui o profeta ele atua também como malachim, também como mensageiro e como uma ponte. Então, isso explica do porquê que vários episódios do Tanar, em episódios que falam de profetas, falam de anjos. Muitas vezes, quando está se falando de anjo, está se falando de profeta, só que usando a palavra anjo. Então, o que acontece? Então, naquela passagem, quando acontece ali o caso do bezerro de ouro, né? Que aí o Eterno não esqueceu uma atitude do povo, né? Falou assim: eu enviarei o meu malá, e minha presença não vai caminhar mais com você. No caso, a nuvem e o pilar de fogo, né? Aí, nesse caso, ele pode interpretar como um representante, né? Um enviado, né? Aí, no caso, ele enviaria O anjo, mensageiro, que né? ele fala no singular, existem interpretações do próprio Maimonides sobre isso. Existem interpretações que o anjo, quando o Criador fala, que enviarei o anjo na sua frente, pode ser a providência divina, que ele chama de anjo. Então, na frente do povo se encaminha a providência divina guiando o povo. Então, a providência atua como uma lar. Então, existem várias interpretações até dentro da Kabbalah sobre isso. E tem interpretações diversas de rabinos também. O próprio Tanar, ele tem um livro, o livro de Malaquias, que é Malaquiá. Não tem nenhum registro histórico de um profeta chamado Malaquias. Então não se trata de uma pessoa que se chama Malaquias. O nome do livro está falando o mensageiro do Eterno. Então o autor do livro é oculto. Então o nome Malaquias, na verdade, é um mensageiro do Eterno, ou seja, um anjo do Eterno, mas de autoria, a pessoa que escreveu a crônica, ninguém sabe quem foi. Em o Eduardo, então, no caso, assim, só para deixar, para acrescentar, né? No caso, assim, quando o Eterno falou assim, vai e entre, domine a terra, né? Aí, né? Que a terra que mora leite e mel, aí o povo queria enviar mensageiro, né? Então o Eterno falou assim, envia por ti mesmo, porque eu já enviei a providência, né? No caso que você falou, o Malá, né? No caso ele já deu a vitória antes mesmo dela chegar, não é isso? Então ele enviou a providência antes, porque assim, o povo podia lutar contra Israel, mas não adiantava não lutar, que sempre ia perder. Só que quiseram enviar seus próprios mensageiros. Não o mensageiro do Eterno. A providência, né? Então, com isso, a gente finaliza o capítulo 15. Capítulo 16 é sobre a palavra rocha, sur. Sur Vai falar o quê? rocha. Rocha. Como escreve? Sur é T, transliterado é T-S-U-R. Significa rocha, como em e baterás na rocha, como está escrito em Êxodo 17:6. É também o nome de uma pedra dura, como seixo, facas de pedra, surim, como está em Josué 5:2. Igualmente é o nome da mina onde as pedras são cortadas. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, como está em Isaías 51:1. Posteriormente, este termo foi empregado metaforicamente com este último significado: a raiz de qualquer coisa e seu princípio. Ou seja, assim como a mina é a raiz da extração das rochas, é como se fosse um princípio. Por isso, após ter dito, olhai para a rocha de onde fostes cortados, o profeta diz, olhai para Abraão, vosso pai. Como se dissesse que a mina da qual foram tirados é Abraão, vosso pai. Portanto, sigam seus caminhos, sigam seu caminho.
recebam a crença e adotem as suas virtudes, ou seja, as virtudes do seu pilar, do seu pai, Abraão. Pois a natureza da mina se encontra necessariamente naquilo que foi extraído dela. De acordo com este último significado, Deus é chamado Tsur Rocha, pois ele é o princípio e causa eficiente de tudo que existe além dele. Como a rocha, a sua obra é perfeita. Então o Criador é chamado de rocha, nesse sentido aqui, como a base de todas as coisas, como a causa, a origem de todas as coisas. Olvidaste a rocha que te gerou. Se a rocha não os venderam, não a rocha como nosso Deus. Samuel 2:2. Rocha eterna, como está em Isaías. Assim as palavras, e tu te porás de pé sobre a rocha, significa, apoie-se e insista sobre esta consideração de que Deus é o princípio de tudo, pois esta é a entrada pela qual chegarás a Ele, conforme explicamos a respeito de eis um macom comigo, um lugar comigo. Então, aqui ele fala explicitamente, um dos princípios fundamentais é a gente ter em mente de que o Criador, ele é a causa, ele é o motor que move tudo, ele é o motivo de tudo. Ou seja, resumindo, não há nada além dele. Tudo são frutos da sua vontade, que é eterna. Então, esse é um princípio básico, um princípio primordial dentro da sabedoria judaica, das escrituras hebraicas. É que Deus é a rocha que causa o princípio de tudo. Então, em relação ao Criador, não existem comparações. Não se pode comparar o Criador a nada, a não ser metaforicamente, como no caso que está comparando a uma rocha, mas na ideia de comparação, como a gente viu nos primeiros capítulos, de fazer uma explicação antropomórfica, de uma linguagem que nós consigamos entender e pegar os conceitos, para que nós entendamos que assim como uma rocha, como uma origem, como uma base, como algo forte e sólido, dentro desse princípio nós associamos, porque nós seres humanos trabalhamos com associações, nós não conseguimos ter ideia de algo que é muito abstrato. Se a gente pegar puramente o conceito de Deus e tentar tirar ele de toda a linguagem antropomórfica e tentar deduzir, criar uma imagem do Criador sem todas essas estruturas, a gente não consegue. Vai ficar algo extremamente... Ele não consegue transcender o mundo da linguagem. Não tem linguagem. Nós estamos presos Não tem numa figura, barreira não da tem linguagem. figurar algo eternamente, não tem como. Não tem como você Uma imagem, nada. projetar isso aí. o eterno na sua mente. Você só conhece o Criador através das obras. Só dá para conhecer o Criador através dos atributos. É por isso que existe a árvore da vida, por isso que existe essa estrutura. Essa estrutura, ela simboliza para nós os atributos. Os atributos são atos, são formas que como nós vamos agir no mundo. Então, somente através disso que a gente consegue tentar caminhar para uma similaridade de forma. Apesar de ser, muitas vezes, a árvore da vida, ela é tida como um símbolo, como diagramas, que a gente vê nos livros e parece uma coisa que... É estática, né? É uma coisa estática que a gente não consegue, quando a gente vê a imagem, a gente não consegue ver. Como que a gente vai aplicar isso na nossa vida? Como que a gente vai aplicar Keter, Formar, Binar? O que é isso? Será que são realmente esferas espirituais?
Será que elas existem em algum mundo que elas são visíveis? Mas a questão não é essa. A questão é que esse simbolismo dessas esferas, ele traz um significado dentro da linguagem que chama a gente para a ação, chama a gente para uma construção da interioridade. É isso. A árvore da vida, ela constrói uma imagem da nossa interioridade e das nossas ações. Se a gente fizer uma similaridade de forma com os atributos que está na árvore da vida, a gente tirou aquele desenho do papel e trouxe ele para o mundo. Ou seja, a gente deu vida à árvore da vida. Ela realmente passou a ser uma coisa real. Porque a partir do momento em que ela se encerra dentro de um livro, somente, ela não é uma coisa real. Quando a gente estuda e pega aquilo do livro e traz aquilo do livro para o mundo, para a nossa vida, aquilo se torna uma coisa real. Mas tudo tem sentido. Não é de qualquer maneira, tudo tem sentido. Sim. A árvore da vida é real, não tem como o ser humano contestar, falar que não é. Só que a árvore da vida, se não for aplicada num contexto da nossa vida, ela não vale de nada, porque é teoria, é livro. Então não adianta somente a pessoa ficar presa nos livros e não fazer nada na vida dela, não fazer nada com os outros. Elas precisam ser, na verdade, ativadas, né? Ativadas através de práticas. Da prática, isso que torna realmente elas algo real. Então, quando se fala de esferas ali, está falando de conceitos fechados. Conceitos. São conceitos que precisam ser trabalhados. Conceitos, exatamente. Não é uma coisa que você vai encontrar. Você, assim, que você vai chegar no mundo e vai encontrar a árvore da vida. Por exemplo, quando a gente vê que tudo dentro da Kabbalah fala que as 10 sefirot, elas estão em cada objeto. O DNA da célula O DNA da célula está nos átomos, nas moléculas. Não é que se a gente dá um zoom, a gente vai ver as 10 sefirot dentro da partícula. Não é literal. O conceito que elas estão tudo é um conceito muito mais profundo do que elas fazerem parte de moléculas, de substâncias. O Sefer Yetzirah, ele deixa bem clara essa parte aí. Quando ele fala dos 32 caminhos de sabedoria, ele fala com 3 sefarins, né? Ou seja, 3 livros que significam 3 conjuntos de conhecimento. Então tem Sefer, que como é que é? Sefer, Sipur e Sefirah, né? Que dão origem ao conceito de Sefirah. Então, palavra, número e comunicação. Então, tudo tem qualidade, quantidade e interação. Então, na verdade, é esse conceito. A árvore da vida, né? Ela funciona como simplesmente o conceito que move a existência. Sim. Não tem um diagrama fechado. Não. Tipo assim, o universo está tudo dentro de uma lute, aí tem uma linha que sobe para outro universo que é isso. Não, tem gente que entende assim. Não, é uma forma de organizar. Né? Até porque cada cabalista tem uma visão diferente desse conceito. E tem muita gente que vai estudar Kabbalah e toma muito do que a Kabbalah fala como literal. E isso cai muitos erros até no esoterismo. Então é um perigo fazer esses tipos de interpretação. Aprender tem que basicamente tentar entender aquilo que nos move. Se a gente tentar entender aquilo que nos move. Número, palavra e a relação entre eles. Então, são 10 contagens, porque são 10 números. Né? Os números básicos são 10, não é isso? Que é o 0, 1, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem ali 10 sefirotes, são os 10 números que dão origem a todos os números. E está ali as letras, 22 letras, que dão origem a todas as palavras. Ou seja, a base da existência está ali. Né? Então tudo existe a partir disso aí. Agora, isso aí precisa existir para que tudo exista? Não, porque ali é a base, a existência realmente. Ou seja, é um conceito, não é algo que você vai encontrar. Tipo, isso aqui é a árvore da vida. É um conceito que abrange a universalidade, abrange toda a existência. E é algo que você constrói. A árvore não é uma coisa pronta. Os cabalistas dizem que a árvore da vida, a sua árvore da vida, assim como a sua alma, ela é construída. Ela não é dada simplesmente de uma estrutura completa.
é construída. Ela nasce com um ponto no coração e se desenvolve, assim como uma vida se desenvolve. No embrião, numa célula, e vai se desenvolvendo. Assim a alma também se desenvolve. Então, dentro desse conceito, o CFA de Sirá, ele fala que o conceito básico dessas coisas tem que ser atribuído à profundidade. Você não pode atribuir a outro tipo de conceito a não ser a profundidade das coisas. Por quê? É como se, eu costumo frisar assim, falar, comentar, sobre a questão do mar. Quando você chega na praia, tu olha aquela imensidão de água, né? Aí se você ficar ali, isso não é literal, né? É metafórico. Você chega ali na beirinha da praia, ali, não é só olhar as pontinhas dos teus pés e você achar que aquilo aí para você tá bom, então você não vai se adentrar pela profundidade do mar. Então o conceito da Kabbalah é a profundidade. Quanto mais você se adentra pela profundidade das coisas, mais você vai conseguir entender aquilo que nos move. É basicamente é como fosse é como se fosse saber nadar. Quanto mais tu entra, mais mas aí é metafórico. É como se fôssemos um microcosmo dentro de um macrocosmo e automaticamente aquele micro, ele também é um macrocosmo, ele sendo um microcosmo. Exatamente. E assim, isso é metafórico. Mas também, dentro da metáfora do mar, a gente aplica isso. Se a gente adentrar sem saber nadar, vai ser afogado. Cautelar. E às vezes se você souber nadar, mas não tiver o pulmão adequado para respirar, Tudo na vida é cautelar, né? porque quanto mais você se aprofunda, maior é a intensidade. E a responsabilidade. Então é melhor molhar as pontas. Às vezes é melhor você molhar a pontinha do dedo, molhar as canelas, Não, mas não é de qualquer mergulhar. maneira, nada na vida de qualquer maneira. O curioso não pode adentrar na profundidade porque vai morrer afogado. Como Deus falou para Ezequiel, ó, vai até os arteiros. Ele foi até os arteiros. Agora vai até o joelho. Aí ele foi até o joelho. Agora vai até a cintura. Ele foi até a cintura. Então ele foi mergulhando, mas por quê? Seguindo um chamado divino. Ou seja, o Eterno falando vem, não tenha medo. Eu estou aqui. Agora, às vezes as pessoas elas querem mergulhar numa coisa sem ter a capacidade de suportar aquele conhecimento. Aí vem uma confusão. Aí você vê gente falando de ensolfe, mas não faz uma reza. Tá entendendo? Está falando de coisas altamente abstratas, mas sem uma praticidade de vida. Isso aí gera dá até uma inversão de valor na vida. Não, isso é feitiçaria. Chega a ser feitiçaria. Isso é feitiçaria. Mas é Quando você vivenciar, fala e você não tem a base de oração. Não tem uma base Nem de vida. estudo, nem prática. Todos esses sábios, os grandes homens, todos os livros, a estrutura de tudo é a Torá. Depois É o literal. depois da época do Sabbatizé, Vai lá embaixo e volta. porque a Kabbalah ela ficou divulgada na Europa, aí veio o cara lá, o tal de Sabbatizé, falou que é o Messias, trouxe um monte de ruína para o povo. O que os cabalistas decidiram? Olha só, a gente tem que proibir, inclusive o próximo capítulo vai ser polêmico. O próximo capítulo desse livro aí. Porque Rambam era contra esse negócio de sair mergulhando. Olha o título. Não somente a metafísica deve ser ocultada da multidão, mas também a maioria das ciências naturais. Mas por quê? Qual que é a razão disso aí? Porque depois dessa idolatria, desse movimento messiânico, já tinha todos esses problemas com o cristianismo, aí começa a virar essa moda e peraí, só vamos ensinar Kabbalah para quem tem mais de 40 anos, que já tem esposa, filho e trabalho fixo. Tá entendendo? Então o cara não basta ter 40 anos, ele já tem que ter sua casa, já tem que ter seus filhos, já tem que ter sua esposa, já tem que ter sua estabilidade. Agora ele vai poder mergulhar. Por quê? Porque ele construiu a base. Ele aprendeu a nadar. Né? Porque para você lidar com esposa, né? Com trabalho, criar filho, cara, você tem que desenvolver uma qualidade humana muito grande. Aí você está pronto. Tá entendendo? Agora sai soltando Kabbalah doidado aí para os outros, aí fica um monte de cavalo doido. Entendeu? Aí começa a usar tipá, começa a usar. Não, aí é daí que vem as idolatrias. Começa a usar. Aí começa a vir as idolatrias. Aí no caso isso aí, tudo, Problema, essa internet, nada. a paraxá
Porque a palavra de fixar. E aí o corpo, o que acontece com o ser humano? O que acontece com o ser humano? O ser humano, ele é assim, ele espera muitas coisas. Ele espera. Então, se aquele esperar dele, ele é de todo ser humano isso. Se ele não chegar no tempo que ele quer, isso é de todo ser humano. Sabe o que acontece? Ele começa a se desvirtuar das coisas do alto. Isso aí é um fato. Não é brincadeira. As coisas não é brincadeira. Soberba cresce, né? Não é só soberba. É questão, tipo assim, ele fantasiar muitas coisas. O ser humano faz isso, fantasia muito, espera muito nas coisas. Aí o que acontece? Aconteceu, caiu, mesmo eles sendo julgados e eles foram mortos, mas eles vão ser ressuscitados, esses que os idólatras do Viseu. Por quê? Porque eles saíram do Egito, eles acreditaram no Deus de Israel. Foram os que vieram lá, os convertidos. Entendeu? Que a Capitular fala. Só que mesmo assim eles acreditaram. Então o Eterno não vai permitir que ele volte. Então o que acontece? O ser humano, ele fantasia muitas coisas, então ele deixa que essas coisas fazem o quê? Leve eles para outros caminhos. A gente tem que fixar o nosso pensamento, as nossas ações, as nossas emoções no alto, que é o Eterno. O Eterno, você sempre falou, a rocha é o quê? Ele é algo firme. O Eterno é firme, ele é invisível, mas ele é real. É imutável. Ele é real, ele é algo real. E a gente vai falar sobre esses perigos, sobre essas coisas na próxima aula, capítulo 17. E sobre a metafísica a gente já explicou um pouco como o Ramon entende a metafísica. E a gente tem que entender quando ele fala metafísica, senão a gente vai ficar... vai mal interpretar o que ele está querendo dizer aqui. Então na próxima aula a gente continua. Amém? Amor? Amém. Amém. Muito bom. Não começou?